feliz sábado a todos! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Vamos compartilhar da lição. Mas antes, eu gostaria de convidar você a, em reverência, se prostrar diante de Deus para que nós possamos pedir para que o Espírito Santo dirija o nosso estudo. Vamos lá? Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos pelo Senhor cuidar de nós. Obrigada por mais uma semana de bênção, Pai. Houve lutas, houve aflições para muitas pessoas. Mas se estamos aqui, é porque o Senhor nos guardou. É porque o Senhor nos fortaleceu. Louvado seja seu santo nome, Pai querido. Senhor, por favor, perdoa os nossos pecados. Nos enche com o seu Espírito Santo e nos ajude, Senhor, a compreendermos a tua palavra e nos transforme para a honra e glória do seu santo nome. Que o Senhor possa estar com cada pessoa, com cada irmão, e que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um, e principalmente a necessidade que nós temos do teu Santo Espírito, Pai. Nos encha com ele e nos guia nos seus caminhos, Pai. Te pedimos que o Senhor conduza a nossa escola sabatina. Fique conosco. Tudo te pedimos, tudo te louvamos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, que hoje vive e reina para todos sempre. Amém. Agora, vamos à nossa lição da Escola Sabatina. O tema é o dilúvio. O verso para memorizar está em Mateus 24, 37 e diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A nossa lição começa a falar que Deus, vendo toda a maldade que havia se espalhado na época de Noé, se arrependeu de ter criado o homem, porque a maldade era muito grande. Mas Deus se arrepende? Eu, você, nós nos arrependemos porque nós pecamos, porque nós fazemos algo errado. E nós nos arrependemos e gostaríamos de ter voltado no passado para não fazer mais isso. Mas Deus não erra, Deus não peca, Deus não se arrepende como nós. E nós vamos ver aqui na Bíblia essa confirmação. Abram comigo, por favor, a Bíblia de vocês em Números 23, 19. E vamos ver o que Números fala sobre Deus se arrepender. Números 23, 19. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo ele falado não o cumprirá? Então aqui em Números, nós vemos que Deus, ele não se arrepende, né? Aqui fala que Deus, ele não é filho do homem, e nem homem para que ele mude de ideia. Então, a Bíblia aqui nos mostra que Deus não se arrepende. Então, por que Deus, que fala que Deus se arrependeu? Na verdade, o arrependimento de Deus não é como o nosso. Deus, ele se entristeceu profundamente por ter visto uma maldade tão grande se espalhar naquele ser que Deus criara com muito amor. Esse arrependimento, na verdade, foi uma profunda tristeza, uma profunda mágoa. Então, é isso que quer dizer. Deus não se arrependeu de fazer o homem, porque Deus nos ama tanto, que por muitos que Deus sabe que se salvará, Deus faria tudo de novo, enviaria o Filho dele novamente. Jesus morreria novamente por aqueles que aceitam viver o que Deus deseja, para aqueles que aceitam a salvação de Deus. Então, Deus, ele não se arrependeu de nos ter feito. Deus apenas se entristeceu e se entristece ainda hoje com a maldade, né, que nós muitas vezes agimos uns com os outros, né, porque Deus ama todos os seus filhos, e vendo a maldade que o ser humano faz para ele mesmo e para o outro, isso entristece Deus, sempre, todos os dias. Vamos prosseguir então com os nossos estudos. No domingo fala sobre preparação para o dilúvio, e eu gostaria de convidar vocês a ler Gênesis 6, 13. Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Gênesis 6 e a partir do verso 13
iremos iniciar a nossa leitura. Diz assim: Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Que bênção, que coisa maravilhosa que é a fé e a obediência de Noé. A lição, ela faz uma pergunta. Que lição podemos aprender desse incrível relato da história humana primitiva, né? Primeiro nós vemos em um cenário onde a maldade se espalhou grandemente, Noé ali e a sua família permanecendo fiel a Deus, as palavras de Deus, conservando longe de toda aquela influência. Eles viviam da forma como Deus lhes ensinou, praticando o bem e a justiça. Será que nós não estamos vendo isso no nosso dia a dia? Será que nós não vemos no noticiário tantas coisas horrorosas que estão acontecendo, até mesmo dentro das escolas, o que querem ensinar para os nossos filhos? Será que nós também não estamos vivendo em uma geração pervertida, né? Onde durante o dia, em canal aberto, nós vemos cenas inadequadas que as crianças tranquilamente veem? Será que os valores não estão completamente invertidos? Então, nós não estamos vivendo num cenário diferente. Nós também estamos vivendo num cenário como o daquele tempo. E o que nós aprendemos com isso? O que aconteceu com as pessoas que ignoravam a palavra de Deus? O que aconteceu com as pessoas que se deixaram levar pela maldade, pela perversão? Elas foram destruídas. E Noé, aquele que não se deixou contaminar pela maldade, pelo pecado, ele foi salvo. Noé juntamente com a sua família. Então a lição que nós temos aqui é que nós devemos ser obedientes a Deus sempre, assim como Noé foi. E nós devemos sempre agradecer a Deus pelas graças concedidas, seguindo o exemplo de Noé. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês realizassem a leitura comigo de Hebreus 11, capítulo 7. Vamos ler comigo? Hebreus 11, capítulo 7 diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha que lindo. Noé, ele foi
ele teve fé. E nós vemos que a fé sem obras, ela é vazia. Não é uma fé verdadeira. Porque Noé, ele não questionou a Deus. Ele viu algo assim tremendo, algo que ele jamais viu, porque tudo que Deus estava pedindo para ele era algo assim que ele nunca tinha visto, né? Mas Noé, ele teve fé, ele não questionou Deus em nada, ele aceitou e fez da forma que Deus ordenou. Isso é fé. Ele creu em Deus e ele agiu para fazer a vontade de Deus. E assim nós devemos ser. A nossa fé sem obras, ela é vazia, ela não é verdadeira, porque quando nós cremos em Deus, nós cremos que aquilo que Ele nos ordena através das Escrituras Sagradas é para a honra e glória de Deus e é para a nossa bênção. Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé com obras, assim como Noé. Nós devemos ler a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e devemos obedecer. Porque assim como a fé com as obras de Noé trouxe bênçãos para Noé e bênçãos para a nossa geração também através da história de Noé, assim nós devemos crer em Deus e fazer a sua vontade para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a minha e a sua vida e sobre as gerações, né, que podem vir depois de nós, porque Jesus está a caminho e para Deus é muito rápido, né? Para nós que estamos aqui, que parece que vai demorar, embora os sinais estão cada vez maiores de que Cristo logo vem, pois assim como uma grávida, ela tem as dores, né, de treinamento para que está vindo a hora do parto, né, ainda falta alguns meses para chegar, tem aquelas dores de treinamento, que são sinais que nós já vimos, né, que pela profecia da irmã Ellen G. White, eles se cumpriram, né, que Deus deu a luz para que ela pudesse interpretar aquilo que já estava na Bíblia, para que nós possamos compreender. Nós vimos que algumas contrações de treinamento, assim como da gestante, já vieram, né, que a Ellen White, numa visão e no sonho revelado por Deus, nos mostrou. Mas agora é uma coisa atrás da outra, né? Pandemia, guerra, é uma coisa atrás da outra. Então, quando as contrações elas estão repetidas, é porque a grávida já está para dar à luz. Então, se as coisas estão acontecendo mundialmente uma atrás da outra, é porque Cristo já está a caminho. Então, nós devemos nos apegar a essa lição e a palavra de Deus para seguirmos não o exemplo daquela geração que se deixou contaminar pelas impurezas, pelos pecados, mas nós devemos, a exemplo dessa lição, termos fé com obra como Noé, porque a fé com obra é uma fé verdadeira. E é assim que Deus quer, para que Deus possa abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas, com o intuito de recebermos a salvação da promessa que Deus fez para Noé, da promessa que Deus fez para nós. É uma promessa de que se nós formos fiéis a Deus, Ele nos dará a salvação, a coroa de vida eterna, uma vida sem dor e sem sofrimento. Gostaria de prosseguir aqui com vocês para a segunda-feira, que fala sobre o dilúvio. A lição diz assim: o verbo azar, fazer, que se refere às ações de Noé, também é uma palavra-chave no relato da criação, em Gênesis. Os atos da obediência de Noé a Deus são como os atos divinos da criação. O que podemos deduzir dessa ligação é que o dilúvio não tem a ver apenas com o juízo divino sobre a humanidade, mas também com a salvação que Deus nos oferece. Gostaria de ler agora com vocês Gênesis 7. Abram sua Bíblia em Gênesis 7. Vamos começar a ler os versículos 2, 3 e 4, primeiramente. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, leve um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Aqui também vamos ler, continuando, vamos ler Gênesis 7,
4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Agora vamos para o verso 10. O verso 10 diz assim: E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Agora vamos ler agora também Gênesis. Vamos ler agora o verso 9 e depois o verso 16. O verso 9 diz assim: Entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra o dilúvio. Aqui a lição está pedindo para comparar com Gênesis 2, 1 a 3. Agora vamos voltar para Gênesis 2, 1 a 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados o céu e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aqui na lição fala assim, que esses ecos dos relatos da criação ajudam a revelar que Deus que cria é igual ao Deus que destrói, mas também transmite a mensagem de esperança. O dilúvio foi projetado para ser uma nova criação a partir das águas que levam uma nova existência, porque a maldade, ela se espalhara de uma forma terrível, né? Tinha sacrifícios de crianças, tinha as coisas mais abomináveis possíveis com a maldade que havia se espalhado. Então Deus precisava eliminar essa coisa horrorosa, essa maldade, essa crueldade que se espalhara pela terra. Então foi uma condenação para aqueles que se entregaram completamente às paixões pecaminosas e não quiseram a salvação de Deus. Então foi uma destruição, mas essa destruição é uma justiça, porque assim como Noé e sua família tiveram a oportunidade de fazer a vontade de Deus, de seguir os sábios conselhos, que tudo que Deus tem para nos oferecer é bom, é maravilhoso. Eles tiveram essa oportunidade, pois Noé levou 120 anos, né, construindo a arca. Então, eles puderam ver o testemunho vivo de Noé e da família dele serem diferentes daquela geração totalmente corrupta e pecaminosa. Puderam ver a devoção deles e as bênçãos dentro do lar deles. Eles puderam também se entregar a esse mesmo Deus, ver essas mesmas bênçãos, mas eles não quiseram. Eles quiseram se entregar ao pecado e cada vez mais praticar o mal. Então, a justiça é que se eles escolheram o mal e espalhavam o mal entre eles, então eles tiveram a sua escolha. E era justo que Deus acabasse com toda essa maldade abominável que existia nessa terra. A justiça de Deus foi a condenação para aqueles que não gostam da justiça, para aqueles que gostam do mal. Então, ao mesmo tempo, Deus oferece a sua misericórdia, porque eles tinham uma opção de ser como Noé, fiel e justo perante Deus. E assim, Deus demonstra, não somente com Noé e sua família, mas com todos nós, a sua misericórdia. Embora o mal havia se espalhado, havia um justo, havia alguém fiel a Deus, temente a Deus, que andava nos caminhos de Deus. E Deus, ele se moveu para criar um novo mundo, para aquelas pessoas que eram boas, que eram fiéis a Deus, que eram justas e retas a habitarem. Porque o dilúvio, ele foi condenação para as pessoas que preferiram o mal, preferiram o pecado. Mas foi bênção para Noé e sua família, que puderam reconstruir as suas vidas, vivendo em um mundo novo, onde não havia aquele mal espalhado de tal forma como estava. Então foi um privilégio para Noé e sua família poder reconstruir, poder ser usado por Deus e desfrutar dessa misericórdia de Deus. E também, aqui nessa lição de segunda-feira,
ele fala também sobre a alimentação. Porque aqui ele fala sobre os animais, né, que Deus ensina que nós podemos comer e os animais que nós não podemos comer, né? Porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Se ele é o templo do Espírito Santo, só pode entrar algo bom, né? Que nós precisamos estar com a mente e com o corpo saudável para que o Espírito Santo possa habitar entre nós, para que ele possa nos usar, para que ele possa cumprir o propósito dele, que é usar a nossa vida para abençoar não só a nossa família, nós mesmos, como outras pessoas que não conhecem a Deus e até mesmo os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos estar com o corpo e a mente saudável. Nós não devemos assistir coisas que vai prejudicar nossa mente. Nós não devemos ver coisas que vai prejudicar a pureza dos nossos pensamentos, do nosso coração. E assim também não devemos comer alimentos que vão contaminar o nosso organismo para nos adoecer, porque se nós estivermos doentes, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, trabalhar na obra do Senhor com o corpo doente, pois nós necessitamos de saúde. Então, se vocês lerem na Bíblia, existem várias passagens que ensina os alimentos que nós devemos ingerir para que nós possamos ter uma vida saudável. E aqui a lição nos deixa uma pergunta também. O que em nós precisa ser destruído para então ser recriado? Isso é algo muito pessoal, né? Existem muitas coisas que nós podemos rever, né? O que nós passamos mais tempo vendo, fazendo, né? Se nós passamos muito tempo no Facebook, no Instagram, vendo coisas que não é edificante para Deus, né? Com o que nós passamos mais tempo, né? É isso que nós devemos refletir. Cada um de nós. Nós devemos passar mais tempo sempre buscando aquilo que é para a honra e glória de Deus, buscando o reino de Deus. Tudo que nós fizermos, se ele não for conforme a palavra de Deus, nós precisamos refletir para que Deus possa recriar um coração em nós puro, mais próximo de Deus, para que as promessas de Deus possam se cumprir na minha e na sua vida. Então é isso que nós precisamos sempre refletir. Vamos agora para a lição de terça-feira, que é o fim do dilúvio. Gostaria de convidá-los para ler Gênesis 7, 22 a 24. Gênesis 7, 22 a 24. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Aqui na lição fala que essa passagem descreve o efeito avassalador e abrangente das águas. Assim foram exterminados todos os seres, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Foi nesse contexto de total aniquilação e desesperança que Deus se lembrou. Essa frase que se encontra no centro das passagens que fala sobre o dilúvio, uma indicação de que essa ideia é a mensagem central do relato. Então aqui fala que Deus se lembrou de Noé. Mas será que Deus se esquece de nós? Não pode uma mãe esquecer o seu filho, mas jamais Deus esquece de nós. Essa passagem de Deus se lembrou de Noé não significa que Deus esqueceu. Jamais Deus se esquece de seus filhos. Apenas quer dizer que Deus estava acompanhando tudo. E no momento que ele precisava baixar as águas, precisava fazer com que Noé saísse da arca, era o momento certo. Então Deus agiu no momento certo. Deus jamais se esquece de nós. Então, quando parece que Deus nos esqueceu, na verdade é porque não é o momento oportuno para o agir de Deus conforme o que nós esperamos.
porque existe um propósito para tudo, existe tempo para cada coisa. Então, Deus, ele nunca se esquece de nenhum de nós, ele não se esqueceu de Noé. Ele estava apenas aguardando o momento certo para baixar as águas, para que Noé pudesse sair de dentro, conforme cada instrução que Deus dá. E Noé, com a fé e a comunhão que ele tinha com Deus, ele compreendia tudo que Deus revelava, até mesmo quando não era falando diretamente com ele, porque essa é a comunhão que o Espírito Santo ele exerce sobre nós. Vamos ler agora Gênesis 8:1. Gênesis 8:1 diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Então, era o momento certo para que as águas baixassem, para que Noé pudesse se preparar para sair da arca. E aqui pergunta assim: o que significa a expressão Deus se lembrou de Noé? Então, significa que a atenção de Deus, ela se voltou para Noé no momento certo, em que libertaria Noé de dentro da arca, em que faria tudo novo, através de Noé e de sua família. Embora não tivesse recebido a ordem direta para sair, Noé tomou a iniciativa e enviou primeiramente um corvo e depois uma pomba para testar a situação. E finalmente, quando a pomba não voltou, ele entendeu que as águas que estavam sobre a terra haviam secado. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Então você vê como o relacionamento de Deus, né, de Noé com Deus. Noé andava tanto com Deus, porque Noé, ele confiava em Deus. Ele confiou em Deus quando Deus pediu para ele fazer a arca. Ele não questionou, ele fez como Deus pediu. E quando Deus mostrou para ele, revelou que era o momento de sair da arca, então ele saiu. Ele não se precipitou, porque Noé, ele conhecia o Deus. Ele conhecia o Deus dele. Ele conhecia e sabia que Deus é o Deus do amor, da justiça, da sabedoria. Então ele não tinha dúvida nenhuma. Quando Deus pedia, ele sabia que era o melhor. E ele sabia que Deus estaria com ele, assim como foi na construção da arca. Quando Deus revelou e mostrou que era a hora de saída, Noé também esperou o tempo de Deus, esperou todos os sinais para que ele pudesse sair. E assim nós devemos, eu e você, nós devemos ser. Nós devemos confiar em Deus. Deus, ele fala através de pessoas, né, que nós devemos sempre verificar se está andando à luz da palavra de Deus. E principalmente Deus fala conosco através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E hoje, se nós seguirmos a palavra de Deus, assim como Noé ouvia e obedecia a voz de Deus e também fazia conforme a vontade de Deus, nós andaremos sempre em passos seguros, assim como Noé. E as bênçãos de Deus, elas cairão na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, assim como foi na vida de Noé. Ele é um exemplo de fé. Ele é um exemplo de fidelidade a Deus. E é esse exemplo que nós devemos seguir, principalmente agora que nós estamos vivendo como na época de Noé, onde a imoralidade, onde o pecado, onde a maldade está tão forte quanto na época de Noé. E nesse tempo nós devemos ser como Noé. Não devemos nos contaminar com os maus exemplos, com o pecado, com o mundo que está totalmente desajustado ao nosso redor. Nós não devemos, assim como Noé, nós devemos permanecer na palavra do Senhor. Nós devemos nos entristecer e nunca nos conformar com as coisas desse mundo, com o pecado desse mundo. Gostaria de irmos para a lição de quarta-feira. Ela diz assim, Aliança, parte 1. Aquele era o momento em que a aliança prometida deveria se cumprir. Com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, em contraste com a ameaça divina de destruir. Essa é a aliança da promessa de vida. Qual foi a primeira coisa que Noé fez
ao sair da arca. E por quê? Vamos ler Gênesis 8:20? Gênesis 8:20 diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E no verso 21 diz: E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Então, depois que Noé conseguiu sair da arca, depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo navegando nas águas, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor e louvar esse Deus maravilhoso que esteve com ele, que esteve com a família dele, com os animais, cuidando deles em tudo, o tempo todo. Então, muitas vezes, nós não vemos tantas maravilhas que Deus opera em nossas vidas. Nós estamos tão distraídos com outras coisas, com o nosso próprio egoísmo, com a nossa própria ingratidão, e nós esquecemos de atribuir a Deus tantas coisas boas. Muitas vezes atribuímos a nós mesmos, atribuímos a outras pessoas, mas toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Então nós devemos ser como Noé, devemos louvar a Deus, agradecer a Deus em oração, em louvores, através dos nossos gestos, em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus. Isso daí é uma forma de nós estarmos levantando um altar para o Senhor. Quando nós trabalhamos a serviço do Senhor, nós estamos levantando um altar para o Senhor também. E vamos continuar aqui com a nossa lição. A lição diz assim: a exemplo de Adão e Eva, que certamente adoraram a Deus no sábado, logo após os 6 dias da criação, Noé adorou logo após o dilúvio ou outro evento da criação. Porém, há uma diferença entre esses dois atos de adoração. Ao contrário de Adão e Eva, que adoraram o Senhor de forma direta, Noé teve que recorrer a um sacrifício. Nas Escrituras, essa é a primeira menção de um altar. O sacrifício foi um holocausto, olá, o mais antigo e frequente. Para Noé, era uma oferta de ação de graças. E aqui está dizendo para nós abrirmos nossas Bíblias em Números 15, 1 a 11. Vamos ver o que está dizendo nessa passagem. Números 15, 1 a 11. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite e de vinho para libação. Prepare 1 litro para cada cordeiro. Além do holocausto ou do sacrifício, para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro e meio de azeite e de vinho para libação. Ofereça 1 litro e meio ao Senhor, em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para um holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite, de modo que para a libação traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Então, quando nós formos apresentar ao Senhor uma adoração, não é qualquer adoração, é a melhor adoração que vem do nosso coração. A gente tem que oferecer o melhor de nós para Deus. Não é um pouco de nós, não é de qualquer jeito. Isso não é aroma agradável, suave ao Senhor. O aroma agradável, suave ao Senhor é aquilo que nós nos dedicamos 100%. É aquilo que nós damos de todo o coração. E nós damos para o Senhor o melhor que nós temos. Tudo do melhor. Porque é isso que Deus nos dá. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo,
para morrer por mim e por você, sendo pecadores, para nos salvar. Então, para que seja uma oferta de aroma suave, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Ele sabe quando nós damos uma oferta suave para o Senhor, se é o melhor que nós temos a oferecer. Então, que nós possamos refletir, sempre oferecer, seja o que for que nós formos fazer para Deus, que seja o melhor que nós podemos dar para Deus. E aqui na lição, fala como o dilúvio afetou a dieta humana. Qual é o princípio por trás das restrições divinas? Depois do dilúvio, com a escassez, né, de vegetais, né, com a água, né, vegetais, frutas, Deus permitiu ao homem que pudesse comer carnes. Porém, Deus, ele deu restrições em relação à carne. Vamos ler Levítico 17:10. E Levítico 17:10 diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue contra ele, me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Então Deus, aqui através da palavra de Deus, ele fala que nós devemos comer a carne sem o sangue, que o sangue ele representa a alma, a vida. Então nós não devemos comer carne com sangue. Também em Levítico, ele ensina sobre vários tipos de carnes que nós podemos comer. Como já mencionamos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Deus, ele apesar de permitir que o homem coma carne, ele fala qual tipo de carne que nós podemos comer. Vocês podem ler em Levítico 11, e dentro de Levítico 11 vai ter várias restrições, mas gostaria que vocês lessem Levítico 11:7 comigo, por favor. Levítico 11:7 diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Então a Bíblia é bem clara e fala que a carne de porco, ela é impura. E está dizendo no versículo 8, não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver, estes animais serão impuros para vocês. Então Levítico 11 fala sobre qual tipo de carne nós devemos comer. Então vale a pena ler, porque nós devemos ser inteiramente fiéis a Deus em tudo. No comer, no beber, no falar, devemos ser completamente fiéis a Deus. E eu gostaria de ir para quinta-feira, que é o último capítulo do nosso estudo, que diz assim, a Aliança, parte 2. Vamos ler Gênesis 8:21. Gênesis 8:21 diz assim: Eu, Senhor, aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez.
Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite. Aqui está perguntando assim: qual a importância do compromisso de Deus com a preservação da vida? Como as bênçãos divinas cumprem esse compromisso? Então, Deus, Ele nos prometeu e Deus é fiel em cumprir. Nós continuaremos, né, com a nossa vida, a ter alimento, a ter todos os recursos até a volta de Cristo. Porém, muitas coisas ruins estão acontecendo pela maldade e continuarão acontecendo. E é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus e sua misericórdia que nós temos esse privilégio de andarmos como Noé e como outros, como Moisés. Nós temos o privilégio de andar com Deus. Como que nós andamos com Deus? Em oração, em comunhão, em obediência à sua palavra. Essa é a graça e a misericórdia de Deus conosco e a aliança de Deus. Se a gente cumprir os mandamentos de Deus, cremos em Jesus, nós seremos salvos. E logo Cristo voltará e não haverá mais tristeza, nem choro, nem doença, nem maldade nenhuma. E nós viveremos para sempre, eternamente, na vida do Pai, diante da presença poderosa de Deus. Gostaria de ler aqui com vocês também Gênesis 9, 8 e 17, que diz assim: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas. De um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e você, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para as futuras gerações. Então, olha que coisa maravilhosa. Hoje nós ainda vemos o arco-íris. Esses dias mesmo eu até gravei um arco-íris com a minha filha Isabela. Nós vemos não somente na palavra de Deus, mas nós podemos ver fisicamente, naturalmente, essa manifestação de Deus, porque Deus é um Deus de promessas. Ele cumpre as promessas. E através de Cristo, nós temos a nossa aliança, que nós, se aceitarmos Jesus, se aceitarmos os mandamentos de Deus, nós seremos salvos. Assim como Deus cumpriu a promessa na época de Noé, Ele cumprirá a promessa que Ele fez conosco através de Cristo Jesus. Se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, se nós aceitamos Jesus, nós obedecemos a palavra de Deus e perseverarmos até o final, nós receberemos a coroa de vida eterna para sempre nos braços de Cristo. Que nós possamos ficar com essa mensagem e seguir o exemplo de Noé e sermos fiéis a Deus todos os dias. Gostaria de orar para encerrarmos a nossa lição. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor infinito, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Senhor nos amar, pelo Senhor o tempo inteiro nos dar oportunidades, Pai, de deixar que o seu Espírito Santo nos transforme, nos santifique, nos guie nos seus caminhos, Pai. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, que o Senhor nos encha com o seu Espírito Santo e nos ajude a cada dia, Pai, a buscarmos mais a tua vontade, que o Senhor possa operar em nós a tua vontade e nos capacitar para ela, tudo para a honra e glória do seu santo nome, tudo para a honra e glória do seu reino, Pai. Fique conosco e caminhe conosco todos os dias de nossa vida, Pai. Te pedimos pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos convidando vocês a todos os sábados, a partir das 9 horas, participar da Escola Sabatina. Caso vocês não tenham esse manual, é só deixar a sua mensagem que nós iremos encaminhar sempre para que vocês possam fazer a lição diariamente conosco, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.